favor, o livro na página 140 e vamos iniciar a leitura de nossas atividades de hoje. Pronomes pessoais. Leia esta fábula. Um lobo andava por uma planície ao entardecer. Caminhando, admirava a própria sombra, cada vez mais alongada. Alguém como eu não precisa ter medo de leão. Vejam só, sou maior que uma casa. E todo orgulhoso acrescentou: logo serei o rei de todos os animais. Justamente naquela hora chegou o leão, que nem um pouco impressionado por aquela sombra gigantesca, abocanhou o lobo e o engoliu. Que título você daria a essa fábula? Por quê? Essa primeira questão, ela é uma questão pessoal, mas quem se interessar em colocar aqui logo acima da fábula o seu título escolhido, pode estar fazendo isso. B. Qual destas frases poderia ser a moral da fábula? Lembrando que nós estudamos que fábula sempre tem um ensinamento, que é a sua moral. Vocês então estarão escolhendo entre as duas frases e assinalando aquela que pode ser a moral da fábula. C. Na frase, logo serei o rei de todos os animais, o lobo está falando de outro animal ou de si mesmo? Como ficaria a frase, logo serei o rei de todos os animais, se ela fosse dita por um animal que estivesse admirando o lobo de longe? Então, tem um animal admirando o lobo de longe. Como poderia ficar essa frase? Como ele está de longe, ele está falando sobre o lobo. Então, a frase poderia ficar assim: logo ele será o rei de todos os animais. Página 141, questão 2. E se você fosse personagem da fábula e dissesse essa frase ao lobo? Aqui agora você é um personagem que já está falando diretamente com o lobo. Você não está falando dele distante de você, você está falando com ele. Como poderia ficar essa frase? Você logo será o rei dos animais. Ou logo você será o rei de todos os animais. Nas situações em que há comunicação, pode haver 3 participantes. A pessoa que fala, que é a chamada de primeira pessoa. Exemplo, logo serei o rei dos animais. É o lobo que está falando. Então, logo serei. Está falando de si mesmo, no caso. A pessoa com quem se fala, chamada de segunda pessoa. Exemplo, logo você será o rei dos animais, ou tu logo serás o rei dos animais. Aqui nesse caso a pessoa está falando com o lobo. Então, logo você será, logo tu serás o rei dos animais. E a pessoa ou o assunto sobre o qual se fala, chamada de terceira pessoa. Então, aqui é observar o lobo de longe. Ele logo será o rei dos animais. Está observando o lobo de longe. Ele é o assunto sobre o qual se fala. 3. Escolha no quadro as palavras adequadas para completar as frases, conforme o animal que fala, com quem fala e de quem fala. Então, temos aí eu, você, nós, ele. Temos esses pronomes pessoais. Vocês estarão lendo as frases e encaixando os pronomes em cada uma delas. 4. Leia esta informação tirada de uma enciclopédia. O pássaro cuida das penas. Ele as limpa, alisa, lava e depois as seca ao sol. Circule na frase a palavra a que o pronome ele se refere. Quem é ele que limpa as penas, que seca as penas?
Vamos lá. Página 142, questão 5. Compare as frases e diga qual é a diferença entre elas. Na primeira frase, nós temos o substantivo pássaro, que logo na sequência será trocado, substituído pelo pronome ele. Na frase abaixo, nós temos novamente o substantivo pássaro, só que ele não será substituído por nenhum pronome. Diremos pássaro novamente. Por quê? Porque existem algumas frases, alguns textos que é necessário repetir o substantivo para dar mais força para o que está falando, para que aquele texto chame bastante atenção. Então, em alguns textos, em algumas situações, encontraremos a repetição do substantivo. A enciclopédia, ela traz uma informação, então não há necessidade de dar expressão ao texto, ela está apenas informando. Por isso, ela substituiu o nome pássaro pelo pronome ele. Leia a piada. A mãe do Joãozinho, conversando com uma amiga, diz: o meu Joãozinho gosta muito de dançar e de cantar. Quando crescer, quer se dedicar a uma dessas duas coisas. Responde a amiga: então acho que ele devia se dedicar à dança. Por quê? Você já ouviu dançar? Não, mas eu já ouvi cantar. Ou seja, a amiga já viu que para cantar não está legal. A amiga da mãe acha que Joãozinho canta bem? Não. B, você achou essa piada engraçada? Por quê? Essas duas questões não há necessidade de escrever as respostas, são questões orais. Vocês podem estar conversando sobre elas com o ajudante de tarefas. C, no texto da piada, a quem se refere os pronomes? Ele, você, eu. Vocês vão identificar. Lembrando que quais são os personagens? O Joãozinho, elas estão falando sobre o Joãozinho, a mãe e a amiga, certo? A mãe e a amiga estão falando sobre o Joãozinho.